Não, você quer que eu te dê um esporro? Dá um esporro. Você não tem uma empresa, tem uma casa cheia de gente fazendo dinheiro. Então, mas calma. Porque assim, falando assim, parece que é uma puta zona do caralho. Todo mundo que tá aqui é apaixonado por isso daqui. Obviamente é uma empresa, existem problemas, mas a cultura é o nosso ponto principal. Vocês têm um planejamento estratégico de médio e longo prazo intencionalmente ou vocês vão mais no talento? A gente vai mais no talento mesmo. Como o troço ficou grande, as coisas meio que cresceram de uma forma meio desordenada e tem sido o que eu tenho tentado resolver. A marca Flow, ela tem um nível de conhecimento, mas que me parece hoje está sendo zero explorado comercialmente. Eles são apaixonados por trabalhar, fazem dinheiro e têm um sonho, não tem um plano. Principalmente o David Jones, que acho que é a cara principal do Flow Games, ele é o cara do GTA no Brasil. Tem algum códigozinho escondido? Aí com ele, eu não tenho esse acesso ainda não. Não tenho. É raio-x, porra. Pegando informação, tô passando Fazer na a máquina. anamnese. Que eu entendi que eu não consigo fazer bem tudo. Então eu preciso de pessoas que, em primeiro lugar, entendam o que é isso aqui. A gente é uma máquina de conteúdo que tem um potencial insano ainda com as maluquices que a gente gosta de fazer. Obrigado de receber a gente aqui para esse raio-x, conversando. Obrigado não, irmão. Eu que agradeço, eu tenho altas expectativas, viu? Me falaram que o G4 é foda. Entendeu? Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Raio X, esse quadro onde eu e Nardon estamos visitando empresas para fazer um assessment, para entender qual é o momento que eles vivem, quais os maiores desafios e com a nossa experiência e repertório aqui de marketing e vendas, a gente, obviamente, ajudar a direcionar, a conectar e a levar esses empreendedores e empresas para o próximo nível. Estamos aqui hoje num lugar diferente que muita gente conhece, muita gente já assistiu. Já entrevistou Lula, Já entrevistou Bolsonaro. Entrevistou todo mundo aqui no Brasil que é muito referência. Considerado por um dos maiores entrevistadores da nossa geração e dessa era da internet. A gente hoje vai fazer o raio-x no Grupo Flow. E a gente vai falar direto com o Igor para poder entender qual é o momento, quais são os desafios, ajudar ele a levar o Grupo Flow para o próximo nível. Vocês estão preparados? Bora lá, porque provavelmente você já assistiu, já viu o corte, mas não sabe como funciona por detrás, aqui no backstage, como funciona a empresa, como eles faturam, como eles ganham dinheiro. Vamos para essa, vamos Eu lá. tenho Fala, certeza que os insights que a gente tiver aqui vai servir para várias empresas. Então deixa o comentário aqui embaixo, marca o teu amigo empreendedor e já prepara papel e caneta na mão, porque começa agora o raio-x no Grupo Flow. Bora. Alguém tem que me acordar, porque não adianta botar o celular, não adianta. Eu não sei o que acontece. Sabe como é que eu resolvi isso? Porra, cobrei mais caro. Tá aí cedo. Hoje minha palestra de manhã é 300 e de tarde é 250. Entendi. Aí eu acordo, 50 mil, caralho. Vai. É mesmo. Falta de incentivo essa porra. É mesmo. A gente tem que trocar outras ideias, então, né? Estamos aqui pra isso, que bom. Vamos lá? E aí, turma, tudo bem? Como vocês estão? Tudo bem? Tudo jóia? Esse cara aqui pergunta assim, o que o Deco faz? Eu falo, porra, irmão, se eu tiver algum caô com luz, com microfone, com equipamento, caralho, eu falo com Deco. E se tiver algum caô com como entregar um troço caprichado, bonito, com cuidado, aí eu vou falar com o Jean, que eu descobri esses dias que é conhecido como o cara que faz o podcast mais bonito do Brasil. Estamos aqui agora com o cara, Igor. Prazerzaço. Obrigado de receber a gente aqui para esse raio-x, conversando. Obrigado não, irmão. Eu que agradeço, porque eu tenho altas expectativas, viu? Me falaram que o G4 é foda. Entendeu? Bom, vambora, vamos ver. Olha só, a gente queria agora ouvir de você, assim, hoje, qual o seu papel na empresa? Primeiro, a gente quer agora bater essa unidade de comunicação de como você se enxerga e como eles te enxergam. E qual é hoje, assim, tu acha o teu lugar de potência e a tua fraqueza, a fraqueza aqui do Flow? O meu papel hoje, na prática, que acontece de verdade, porque assim, tem o que a gente fala também
pra fora ou pra pôr no LinkedIn, né? E aqui eu tô falando pra vocês verdade, né? Então eu sou o CEO do Grupo Flow, tá? Mas eu sou, na verdade, a fonte da cultura. Eu sou, na verdade, da onde o jeito de pensar, por que a gente faz as coisas, entendeu? Eu sou, na verdade, o que a gente quer, ou como é que a gente vai fazer para chegar onde a gente quer. O jeito, o caminho, a cultura, de uma forma geral, tá? Então, calma, que aqui já tem um ponto. Você acha que você é o cara capaz de ter a visão e de desenhar o como, que você falou do como aí, ou você é muito mais o cara de o enxergar lá, mas aí na hora do como tu já acha que é o teu time? Cara, acho que varia, depende do que a gente está falando. Se a gente estiver falando de conteúdo, novas coisas que dá para fazer, ou explorar potências do Flow que a gente não tá. Por exemplo, vamos dizer que chega um recurso extra e eu sei o que fazer com ele, entendeu? Do ponto de vista de conteúdo e tudo mais. Ou o que eu faço pro Flow ser mais relevante ou chegar mais próximo do que a gente quer fazer no fim das contas. Isso daí sou eu. Agora, chega, sei lá, alguém do G4 para falar comigo, pra gente ser sócio em algo que é meio satélite do que eu faço, eu vou precisar de alguém. Porque o meu troço é o que eu faço. E eu já entendi nessa jornada, tentando ser o cara que segura e que toma todas as decisões e olha para todas as coisas da empresa, isso atrapalha o meu, e aquele jargão famoso, o meu 80%. O que acontece na prática, então? A minha esposa, ela me ajuda muito mesmo nisso daí. E o que tem nela que talvez não tinha nos outros executivos que passaram aqui? Se der ruim, dá ruim para ela também, né? Esse é o número 1. A Mariana, Mariana hoje é CEO. É minha esposa. Ela é CEO. Além de entender legal o que a gente está fazendo, além dela me conhecer, isso daí acaba sendo importante para a coisa toda, porque a gente no fim não é a Globo, né? É uma parada bem mais familiar, eu diria, do que a Globo, né? Hoje eu diria que a maioria dos problemas ou dos pepinos de gestão, ou alguns outros problemas que acontecem com sócio, inclusive, ela lida muito mais com isso do que eu. Eu tenho um papel muito diferente dela e isso é uma coisa boa, porque eu entendi que eu não consigo fazer bem tudo. Então eu preciso de pessoas que, em primeiro lugar, entendam o que é isso aqui, tá? Para mim, pelo menos, acabou sendo quase tão importante quanto confiar em alguém, tá? Então não tem um monte por aí que poderiam ocupar essas vagas, entendeu? Então é mais ou menos isso. Estamos começando aqui o Raio X, agora com ele, que é diretor de projetos e do Flow News. Raul, é isso aí? É isso aí. Raul, parece até um Tudo cumprimento bem? em japonês. Né? Ou índio, né? Raul, Indígena. Raul, o que você faz hoje aqui? Todos os projetos novos que acontecem, eu começo a fazer a curadoria, começo a estudar, começo a levantar os dados, eu coloco a execução e eu toco o Flow News desde o início, tem uns 2 anos e meio. Vou deixar o Flow News um pouco de lado agora e focar na parte de projetos, né? Uhum. O que você faz em termos de você ver viabilidade econômica do projeto, cálculo de potencial de captação daquele projeto, ou você faz mais a parte de conteúdo, a mais parte operacional? Eu faço a parte de conteúdo e a estruturação de equipe. Parte de captação, de custo e tal, aí eu junto com o comercial e a equipe do financeiro daqui. Mas quem faz primeiro? O comercial que acha uma oportunidade, traz para você transformar projeto, ou é você que pensa num projeto e leva para lá para o comercial? Vindo da empresa aqui, as ideias surgem do nada, né? E aí, a partir daí, quando a gente acha uma oportunidade, alguma brecha, que, assim, chove projeto aqui. Chove projeto, um monte de gente quer marcar reunião com o Igor. E a partir daí, dessa ideia que mexe com o brilho das pessoas aqui dentro, a gente começa do básico do vamos olhar se isso é viável, vamos olhar se temos equipe Qual para o tamanho isso. do teu time hoje? Time de projetos.
Time de projetos? Então, aí depende muito de quem está envolvido. Normalmente é o time de produção, e aí nem sempre é a produção inteira que é envolvida, nem sempre a parte de direção inteira que é envolvida. E vocês têm um planejamento estratégico de médio e longo prazo para entender aonde vocês querem chegar? Quais são os caminhos para ir até lá, intencionalmente, ou vocês vão mais no talento, vendo, surgiu esse projeto, vamos colocar ele dentro? A gente vai mais no talento mesmo. Só quando tem datas especiais, tipo eleição, tipo Copa, e a gente já trabalha com uma folga no tempo, um planejamento mais elaborado e tudo mais. Agora estamos com o Henrique, head de parcerias. Exato. E aí, como é que é o teu dia a dia no Flow? Conta pra gente aí. É insano, então assim, é todo dia muita coisa. Quantas coisas? Aí tu me quebrou já de início, mas assim... É, porque sabe que tem o Benchimol ensinou isso pra gente, né? Quando o cara fala, porra, é insano... Quero ver fala, sua tá agenda. Bom, fala, Cara, assim, quando eu digo insano, que é muita coisa nova aparecendo todos os dias, tem muitas coisas acontecendo, muitos projetos legais, vocês conversaram com o Raul, então surge muita coisa chega. Pra nós é uma dificuldade falar não pra muitas coisas, inclusive, mas o dia é incrível, assim, eu acho que no final do dia todo mundo que tá aqui é apaixonado por isso daqui. Obviamente é uma empresa, existem problemas, mas a cultura é o nosso ponto principal. Tem muita Define coisa. a cultura em uma palavra. Cultura... Aqui, do Flow. Cara, eu acho que propósito. Propósito e sonho, assim. O Igor, ele tem um sonho desde quando ele começou isso daqui, junto com o Monark também, e a galera compra isso. E, assim, é uma coisa legal qual aqui, é esse sonho? é transformar a comunicação brasileira. E aí, quando eu digo isso, não é que a gente quer se tornar uma grande emissora, mas dentro do nosso mundo a gente conseguir fazer que as pessoas pensem mais. Então, pensem diferente, tomem suas próprias decisões. A gente tá aqui no cenário do Flow News, eu acho que isso é o principal propósito do Flow News, é transformar isso. As pessoas compram esse sonho, as pessoas compram barulho, então não tem hora para trabalhar, não tem, é todo mundo muito apaixonado, e geralmente quem vem e não compactua com isso, não compra esse sonho de fato, ela sai muito rápido. O Igor, ele é um bom produto ou um bom gestor? Isso é um dos problemas que nós temos, ao mesmo tempo que o Igor é um creator, ele é um executivo, né? Então ele está na cadeira tanto de host principal do grupo, quanto de CEO, que são duas posições de alto escalão. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo, porque ele participa das decisões estratégicas, trazendo a visão dele como empresa, então isso é bom. Ao mesmo tempo, é uma dificuldade a gente conciliar agenda, conciliar decisões. Então, eu tô aqui todo dia, é difícil para mim falar com o Igor. Quando ele percebe que ele tá sendo gargalo em alguma coisa, ele consegue fazer essa transferência rápida. Então ele não é uma pessoa centralizadora, então acho que isso é um bom ponto. Todo mundo tá aqui, ele confia, de fato, então não é um problema. Isso daqui é uma decisão estratégica, mas, essa pessoa aqui ela é qualificada para estar fazendo isso, então segue, pode seguir. Qual é o lugar de potência hoje do Flow? O lugar de potência do Flow é a gente fazer as pessoas pensar. Se a gente for pensar em negócio, o lugar de potência do Flow, cara, é a capacidade de moldar conversas. Então, quando eu encontro as pessoas na rua e elas vêm me falar sobre... como determinada coisa que eles viram no Flow impactou um jeito que uma família pensa num jantar de domingo, ou no almoço de domingo, eu acho que isso tem bastante valor do ponto de vista de... O que você está me dizendo é que não é muito o que eu vou chegar lá. Você está respondendo o terceiro pilar, que é um pouco do aonde, mas você está me dizendo então que o Flow ele democratiza a intelectualidade. Em certa medida, cara... Sim, mas não impondo. O que eu tô tentando fazer no fim através da discussão. Através da discussão. Você escolhe o lado que você acha que faz sentido, mas existe uma discussão com pontos relevantes dos dois lados ou dos três lados. Perfeito. E a pessoa fala, aquilo é legal, aquilo é legal, aquilo é legal. Essa é a minha visão. E isso, do ponto de vista de conteúdo, o efeito que isso tem, inclusive dá para perceber, ver isso em números, assim, a retenção que o Flow tem é um troço absurdo de outro planeta. Isso quer dizer que as pessoas, se elas estão prestando atenção, aquilo pauta já em alguma medida a forma de pensar, né? Falando de fazer dinheiro, por exemplo. A gente já conseguiu comprovar, inclusive com outras parcerias, que fazendo isso de um jeito estratégico, eu consigo ter esse impacto na forma de pensar também, sei lá, numa escolha, pelo menos em alguma lembrança. Agora, o que eu ia te perguntar ali é qual é a fortaleza de negócio. Fala assim, a gente é uma máquina de conteúdo. A gente é uma máquina de conteúdo, com certeza. A gente sabe acho que esse é o lugar de potência. Eu acho que a gente sabe fazer o que a gente está fazendo. O que a gente... Tem coisa que eu sei que eu deveria estar fazendo, inclusive, entendeu? E que eu não estou fazendo ainda por conta de coisas que estão sendo resolvidas. Então, sim, a gente é uma máquina de conteúdo que
porra, tem um potencial insano ainda com as maluquices que a gente gosta de fazer. A gente consegue mover toda uma estrutura para criar, para fazer um determinado assunto, por exemplo, ter relevância forte em algum momento, sabe? A gente entende o que faz uma coisa viralizar, a gente entende, inclusive, a nossa própria audiência. A gente entende hábitos de consumo. Se chega uma ideia ruim de mídia, por exemplo, eu consigo dizer para um parceiro que ele está indo pelo caminho errado. Como que é a estrutura hoje aqui do Flow em termos de hierarquia e governança? Passamos por uma estruturação recente, então no meio do ano passado... Sozinhos ou com uma consultoria? Sozinhos. Passamos por uma estruturação, a gente estava fugindo um pouco da nossa cultura. Tinha muitas pessoas de mercado, acabou fugindo um pouco do que na essência a gente era. Essa movimentação, a posição do Igor para CEO é justamente para isso. Então resgatar, todo mundo fala, cara, a gente tá no mesmo barco, uma coisa que ele brinca muito que é guerrilha. Então, ó, a gente vai pra rua, tinta na cara e vambora. Em questão de hierarquia, a gente tem tem o Igor como CEO. Na estrutura de C-Level, a gente tem o Marcelo, que é nosso CFO, incrível, porra. Se não fosse ele, muitas das coisas... falar que o cara que paga o salário também não era bom, né? Realmente, esse é um ótimo ponto. Mas assim, cara... Você não convence a gente. Não, assim, eu acho que seria legal um dia vocês conhecerem. Temos a Mari é nossa COO, ela que coordena toda a galera aqui. Além disso, a gente considera ela uma mãezona, assim, podemos dizer, em termos de, putz, ela também puxa essa cultura, traz a galera, une o time, direciona também. E aí depois os times, eles se unem muito. Então, por exemplo, o Raul, ele trabalha junto com a gente, por mais que ele é de outra área, a gente conversa bastante. Então, essa área é meio neblinosa, assim. Então, não tenho muita visibilidade, não consigo te passar exatamente abaixo disso as hierarquias. Quais são as áreas da empresa, as principais áreas da empresa? O que faz tudo rodar, eu acho que assim, o coração da empresa é a produção. Enfim, o que é a linha de frente que faz daqui rolar. O comercial, né? Toda a área de parcerias é muito importante para viabilizar esses projetos. Uhum. E o próprio time de projetos que pensa em novas ideias. Mas assim, é comercial e daí tem parcerias e tem outras frentes ou não? É comercial, parcerias? O comercial e parcerias também. Parcerias, é o mesmo nome? Mesmo nome. Então produção, daí comercial / parcerias. Operação também, que faz sair da câmera pra galera. O que quer dizer time de operação? Porque operação é diferente de produção. Operação, a gente tá falando da galera que tá nas câmeras. Então, que pensa na luz, que pensa na câmera, que pensa no formato, em questão técnico, né? Então, então técnica, é a galera que vai gravar aqui. Exato. Isso. E produção, qual a diferença de produção? Produção é essa senhora aqui, ó. A Dani. Produção a gente divide em dois lados, né? Tem a produção executiva, que é a Dani, então, que coordena os outros produtores. E abaixo disso tem a produção que faz prospecção com convidados, que gerencia essa parte de convidados, mas também faz acontecer. Basicamente, eles tiram o projeto, do time de projetos do papel. Então esse é o trabalho da produção, que atua junto com o time de operações para entender, viabilizar a parte técnica. E hoje quantos projetos rodam simultaneamente? Porra, vamos lá, de cabeça assim. Carros Afiados, Eleição, Copa... GTA 6, gira entre 8 e 10 novos projetos rolando. Qual é a jornada de um projeto aqui dentro? Você falou GTA 6. Tipo, beleza, vai rolar esse ano que é o lançamento e acabou? Isso, em novembro. Aí a gente já prepara todo um storytelling para chegar lá no auge. Do tipo, vamos começar a recapitular o que aconteceu com os outros GTAs, por que ele está sendo tão hypado, quais são as novidades que estão sendo lançadas. A gente vai preparando uma série de conteúdos para chegar na hora do lançamento e a gente criar um monte de conteúdo em cima disso. Mas o que faz um projeto virar uma unidade de negócio? Os nossos hosts aqui, principalmente o David Jones, que acho que é a cara principal do Flow Games, ele é o cara do GTA no Brasil. Então ele já... Você ouve GTA, você sabe que é ele. Tem um códigozinho escondido? Vamos... E aí com ele. Eu não tenho esse acesso ainda, não. Não tenho. Mas daí, nesse caso, esse projeto nasce dentro do produto Flow Games. Isso, vem deles, eles idealizam, eles já vêm com uma série de um pré-encaminhamento pra gente. A gente tenta estruturar isso, como atender o mercado em cima desse conteúdo. Aí entra o comercial, faz o plano editorial, o plano de entregas, que não necessariamente é só podcast, tem VOD, tem ações dos hosts em outros lugares, em feiras. E hoje, quais que são os produtos que tem aqui no Flow como um todo? Tá. Hoje a gente tem 3 verticais, que é o Flow Games e o Flow Sport Clube.
Dentro do Flow, em 2025, a gente também deixa de ser só um podcast, então deixa de ser só o Flow Podcast, e passa a ser ter uma grade de conteúdo lá dentro. Então, o Flow News, por exemplo, era uma vertical de conteúdo com mais de 12 programas. A gente encerra todos esses e traz para dentro do Flow. Putz, vai vir o... Mas não é um programa. É um programa. É um programa dentro da grade do Flow, porque você falou que é o Flow, Flow Games e Flow Sports. Isso. Então, desses três aí dentro do Flow, você vai ter o Flow News. Tem o Flow News, que é isso daqui, e aí o Flow News ele tem outras duas pontas. Então eu tenho um jornal, como se fosse um jornal semanal, ele acontece uma vez por semana, que a gente comenta as notícias, que aí é o Igor, Felipe Moura Brasil e Carlos Tramontina. E aí todos os conteúdos políticos também acontecem dentro do Flow. Do Flow News. Flow News, no final do dia ele tá dentro do canal do Flow, Tá confuso. mas ele é um outro envelope. Não, é assim, que você tem o Flow, daí você tem o Flow News, que é esse envelope, e daí você falou de três, né? O News, o Flow, o Executive Talks, você tem mais algum? Tem, a gente tá apostando bastante agora em conteúdos gravados, vídeo mesmo, sabe? Que sai do bate-papo, então a gente tá entrando bastante agora no ecossistema de carros, então a gente fala bastante sobre carros, temos série gravada, inclusive, de carros, o Igor tem 2 Fusions, tem uma Mercedes, e a galera quer saber sobre isso, quer saber o carro dele. Já fizemos no ano passado, a gente fez o Modo Atleta, que era uma série, se não me engano, de 7 episódios, que o Igor tinha que correr 5 km em menos de 30 minutos. E foi aquele que ele vomitou. Ele vomitou, Ele começa a série falando que qualquer idiota corre 5 km. E daí depois do corte ele vomitando na lixeira. Aparentemente ele não é idiota. E aí correu 5 km. funcionou como conteúdo, então a gente tá apostando bastante nisso também. E aí tem essas duas outras verticais, que é o Flow Sport Clube e o Flow Games. Por que essas verticais também não vão para dentro do Flow? Por que a gente não coloca como editoria? Porque eles são grandes demais, então eles andam com as próprias pernas, justamente porque a gente tem um nome que é David Jones. David Jones é pioneiro da internet, tá no YouTube desde 2008, é um dos principais nomes quando fala de games. A galera já esperava esse movimento por o Igor e o David Jones ser amigos de infância. Então a gente cria o Flow Games justamente para isso. Somos um dos principais players de mercado que cobre eventos do mundo pop, games, geek, mas nós somos a principal transmissão não oficial do The Game Awards. Isso aqui pra gente é algo absurdo. Vamos lá, falando dos canais de podcast, por exemplo, cada um lida de uma forma diferente, né? Cada um tem uma estratégia diferente do ponto de vista de criação de conteúdo e de negócio também, do tamanho que gostaria de ter, inclusive. Né? Uma coisa interessante sobre isso é que está tudo se formando. Então tá todo mundo meio, não só aprendendo, mas cometendo um monte de erro, sabe? E acerto também, né? Eu, por exemplo, cometi um monte de erro aí e uns acertos maneiros também. E quais maiores dificuldades você tem na tua área hoje? A comunicação entre áreas aqui dentro é um problema, porque como a gente passou por 3 reestruturações em 3 anos, desde o Monarch Day, nunca ainda alguém conseguiu parar e conseguiu esquematizar a comunicação interna aqui dentro. Hoje são quantas pessoas no time inteiro? Pô, depois da última, umas 120? 100? Umas 100 pessoas. 100 pessoas. 100 pessoas. 106. E o que você acha que é o maior problema da comunicação hoje? Atrasa processo, tem muito ruído num processo, a gente acaba batendo cabeça em alguns momentos da execução. E isso vai atrasando, né? E às vezes a gente acaba perdendo o timing de certas coisas para botar na prática. Mas é a comunicação ruim porque não tem uma hierarquia correta Isso. ou porque não tem responsável correto? Não, acho que não tem uma quem é dono hierarquia correta. Porque aí, quando não tem processo, acaba atropelando, e aí às vezes as pessoas atropelam uma hierarquia, e aí acaba batendo cabeça, e aí, enfim, acaba causando esse ruído que atrapalha bastante. Um pouco do que o Raul falou, o problema de comunicação interna. São muitas pessoas fazendo muitas coisas chegando, então acaba em algum momento isso com quem tá, onde tá, então falta um pouco de fluxo, sabe? Como que você sabe quais são os projetos que a galera tá trabalhando, quem que tá dono do que, em que horas? Conversa, WhatsApp, e-mail, Slack? Descobri WhatsApp, e-mail, Vocês conversa. não usam Slack? Não usamos Slack. Hoje a gente usa o Google Chat. Google Chat. Mas assim, em grande maioria o WhatsApp, né? Acho que o nosso principal ponto de atenção aqui é a comunicação, cara, o que é contraintuitivo, já que o meu ganha-pão é comunicação, né? Mas do ponto de vista de organização, cara, eu acho que comunicação é um problema que a gente tem aqui, porque como o troço ficou grande, as coisas meio que cresceram de uma forma meio desordenada e tem sido o que eu tenho tentado resolver. Então, ter trazido coisas mais para perto,
cortar uns pontos de atrito que estavam atrapalhando, incomodando o dia a dia, ou às vezes até o bom funcionamento das coisas. Então, trazer tudo para próximo deu uma ajudada. Então, eu acho que a gente tem prestado mais atenção e tomado mais cuidado com isso. Porque vocês têm alguma rotina de reunião? deveria ter, tem, mas ela é pouco respeitada por conta da dinâmica das coisas. Perfeito. Porque, assim, rola de internet, mano. Então, se o Trump estoura uma bomba amanhã em algum lugar, a reunião de pauta que ia ter amanhã, ela cai e vira um episódio. Tá entendendo? Então, não é muito comum acontecer uns imprevistos muito loucos assim, mas imprevistos que impedem de fazer coisas que a gente acaba... não tem uma rotina muito clara. Não, tá? Nem com as pessoas que não estão participando diretamente da criação do conteúdo e da produção do conteúdo. Eu acho que essas... Por exemplo, a tua esposa, Uhum. ela tem alguma rotina com alguma parte do time? Então, ela tem, mas aí não é... Tem muita coisa que eu fico dependendo de... Tem secretária? Eu preciso ter uma secretária. Eu cheguei a essa conclusão mês passado. Agora eu preciso arrumar uma secretária. Só que eu sou chatão com essa porra, eu sou meio traumatizado. Então eu preciso encontrar alguém que eu confio muito. O que você está falando no fim do dia é muitas coisas, talvez, que a tua esposa, que o time precisa decidir, ainda precisa passar por você e você não consegue... A minha meta é... Eu não sei se ela sabe disso, mas a minha meta é a Mariana ficar pronta o suficiente para eu não ser mais gargalo pra porra nenhuma, porque eu acho que eu deveria estar gastando meu tempo criando, fazendo... Eu concordo 100%. E fazendo, e sendo a cara, porque é isso que dá valor à coisa. Fala, Alfredo. Fechamos? Então é isso. Pegamos, tô bem aqui de informação. É raio-x, porra. Pegando informação, tô passando fazer na a máquina. anamnese. Quando você cobrar por visualização, por alcance, é um preço. Quando você cobrar por lead, é outro preço. E quando você traquear a venda, é outro preço. Puta, vou te dar só visibilidade. Porra, tu tem um preço mais de boa. Porra, eu te gero lead, dá pra cobrar mais caro. Porra, eu te coloco o usuário. Aí, meu irmão, pode meter a mão, entendeu? Alfredo, me diz um negócio. O que você achou que são os pontos principais desse papo? Eu acho que, assim, pelas duas coisas que a gente conversou, a gente tem uma empresa de dono, onde a empresa acontece ao redor dele, onde ele está perdido entre a agenda dele de dono, de gestor e de criador de conteúdo. Uhum. Eles têm, na minha opinião, uma arquitetura de produto, uma escada de valor muito linear, então isso é muito ruim, eles estão meio que dividindo dinheiro. Eles não têm uma jornada do cliente aqui dentro. Acho que eles estão com pouca opcionalidade de formato de produto, no caso de publicidade, aqui dentro. Eles estão 100%, pelo que eu entendi, eu diria grande parte, da distribuição dos conteúdos, dos projetos orgânico. Então, porra, não vi nada, tipo assim, pô, será que não vale ter uma água de coco do Flow? Será que não é, tipo, a marca Flow, ela tem um nível de conhecimento, mas que me parece hoje está sendo zero explorado comercialmente. Tem uma questão de comunicação interna aqui muito grande das áreas. Acho que eles estão tentando trazer uma estruturação de área de empresa para no final do dia um negócio de dono, que o produto principal acaba tendo muito ao redor do Igor ali. E aí eu acho que isso vai envolver muito ele na vida dele mesmo, sabe? Questão de secretária, estrutura, para ele produzir tempo de qualidade. Na parte de projeto, não tem uma esteira de projeto. Então é meio que toda ideia é um projeto e o projeto ele existe. Então meio que tudo que existe é projeto. Eu acho que tem um ponto interessante que é construir esse framework do projeto. Então, cara, começa com uma ideia, o que faz essa ideia ser validada? É o potencial de faturamento, é a conexão com o propósito. Então meio que tá no final do dia, isso aqui me parece uma casa cheia de amigos que compartilha do mesmo propósito, tentando salvar o mundo e fazendo o dinheiro que dá para fazer. Grande parte desse dinheiro vem de patrocínio, e aí na questão do patrocínio acho que tem esse ponto deles falarem de política, eles têm uma identidade que não é genérica, como uma Globo.
E aí, no final do dia, eles devem enfrentar algumas barreiras até desse tipo de patrocínio. E aí eu acho que eles tinham que ter mais coisas para pequena e média empresa, porque eles têm a capilaridade, têm a autoridade e tem muito dinheiro na mesa de pequena e média empresa. E aí eu acho que entra o modelo de negócio. Porque aí eu acho que dá para eles inovarem muito no modelo de negócio e se associar a negócios e fazer negócios que possam ser bem relevantes usando eles como canal de distribuição. E uma coisa que eu peguei, assim, que eu acho que é uma grande oportunidade. O Igor como produto separado do Flow, quanto isso tem sido explorado. Do meu lado, assim, para mim foram 3 coisas principais. Ter um planejamento estratégico um pouco mais claro. Tô vendo que eles são muito reativos e pouco são muito intencionais. fazedor de dinheiro. Pouco intencionais. Eles são apaixonados por trabalhar, fazem dinheiro e têm um sonho, não tem um plano. Tem um pouco mais de plano. Eu acho que o segundo ponto, que uma vez que você tem um plano mais claro, tem um pouco mais claro hierarquia, times, áreas, responsabilidades, que daí desemboca para a última parte, que é processo de comunicação interno, que você ter claro quem que é o responsável por quê e como você passa o bastão de uma área para outra para garantir que as coisas estão andando e alguém cobrando, ter os líderes de pessoas cobrando e talvez ter rituais de reuniões mais claros para garantir que os principais projetos, os principais ambições que eles têm do plano dele se desdobrem. Então, no fim do dia, acaba sendo um sistema de gestão um pouco mais parrudo, com rituais mais claros. Bora lá falar com o Igor? Vamos. Valeu, Rai. Do pouco que eu conversei aqui com você e que eu acompanho, eu que acho a gente conversou com a turma e que a gente também. conversou com a turma, eu acho que claramente você é um excelente canal e produto. Então você como canal é excelente, você como produto é excelente, você como creator, criador de projeto, agregador no projeto, é o melhor advisor que a empresa tem. Então, pô, tu poderia estar gastando o teu tempo muito mais ajudando os outros projetos a serem melhores e a construção de visão, porque tu tem repertório intelectual. Então, por você conversar com muita gente, tu ter muita informação, o teu cérebro já consegue alcançar um nível de combinação que você vê muito mais na frente com nitidez do que as pessoas. Não é nem que as pessoas não consigam enxergar o que você está enxergando, mas para você é nítido. Entendi, faz sentido. Eu acho que o grande ponto aqui, cara, é essa caixinha de Igor produto, Igor canal, Igor dono, Igor gestor, que você tem que balancear mais e você vai ter que criar uma arquitetura, uma estrutura para arquitetar melhor a sua agenda. E Bruno e Alfredo, eu gostaria muito que vocês me dessem uns esporros, mané, porque eu sei que eu tô vacilando. Não, você quer que eu te dê um esporro? Dá um esporro. Você não tem uma empresa, você tem uma casa cheia de gente fazendo dinheiro. É exatamente isso que eu tenho e eu tentei mudar e me fudi, tá? Tentei mudar meio rápido, talvez no tempo errado. Não, você talvez tentou do mudar jeito. desrespeitando a cultura. Talvez isso É também. isso aí. Você trouxe gente de cultura errada para fazer. Cultura diferente. É mais ou menos Não é como errado, se é você diferente. pegasse uma casa, lotasse de empregada e não tenha governanta. Vai dar merda igual. O serviço vai continuar batendo cabeça, 2 pessoas vão fazer 2 coisas, uma vai achar que a outra vai fazer, não vai fazer, ninguém vai fazer. É bem isso mesmo. Porém, a gente sabe bem claramente o que isso quer fazer. Daí parece. E aonde é o risco aqui, Igor? Ah. Pra tu entender. Todo negócio fazedor de dinheiro, ele se vicia em fazer dinheiro. E aí ele continua sendo um negócio. Ele nem vira uma empresa, nem vira uma companhia, e ele não vai ter nas camadas de gestão. Porque no final, o que faz o teu negócio ser grande ou pequeno não é quanto tu fatura. É o teu nível de gestão que você tem. Quando a gente começou o G4, a gente era dono de startups, de empresas de tecnologia, que faturavam muito menos que as empresas tradicionais, mas tinham um nível de gestão, de documentação, de governança, bizarro. Então, mas calma. Porque assim, falando assim, parece que é uma puta zona do caralho. O Flow, ele tem uma base muito estruturada. Então, todas as paradas que tem a ver com grana, por exemplo, com financeiro, não sei o quê, perfeitamente controlado. Não, isso tá e o time falou. Isso falou. Isso o time Isso falou e tá. Mas a questão é, isso é a camada mais baixa aqui. Você tem a parte de projeto hoje completamente sem priorização, sem jornada. Tipo, o que é uma ideia, o que é um projeto, o que vira uma business unit? É confuso. É tipo, cara, a gente tem ideia, a ideia se confunde com tema se confunde com projeto, e mesmo que o projeto tenha dado certo pra cacete, mas depois vai virar o quê? E tudo isso pouquíssimo orquestrado com a tua visão. A tua visão para a empresa, ela é tipo um sonho. Cara, a gente quer ajudar a dar voz para o Brasil, para o brasileiro.
é meio que um sonho, assim. Mas tá, e como isso se conecta com o business? Uhum. É uma ONG, então? A gente ganha dinheiro para continuar falando, para dar mais voz, mas como é que isso conecta com o negócio? Que é o que o Nardon falou da questão de planejamento estratégico, que conecta com uma dor que a gente viu de comunicação, de governança de Que é o que comunicação. você também falou, né? Uhum. Que é isso, é tipo, chegou um compromisso para você, qual é a regra? Eu vou fazer ou não pra vou fazer? Qual é o playbook para validar se você tem que fazer isso agora ou não? Então, é esse lance de priorização, de transformar as oportunidades mais num playbook, suas duas maiores inflamações aqui dentro, tá? A cultura deu pra ver que a galera vive a tua cultura, não sei se é bom ou ruim, mas a cultura parece que a galera vive bem. O sonho todo mundo sabe E é comprado. e é compradaço, mas a conexão com o plano de negócio e essa organização de comunicação e iniciativa, cara, tá muito na merda. Tá na reação e não na intencionalidade. Então, no fim do dia, se você tivesse um planejamento estratégico um pouco mais claro, como se desdobra nas principais linhas de receita, Pô, o Flow nas vai principais fazer 100 iniciativas, milhões. como eu chego lá? Como eu chego lá? Puta, Quantos patrocinadores eu preciso ter? A gente vai fazer isso aqui. Porra, esse é o objetivo, esse é o foco. Qualquer coisa que passa disso aqui só vai entrar na pauta se for pra mudar ponteiro. É que nem hoje a gente. A gente vai meter a mão em projetos que faturem no mínimo 50 milhões. Porque o G4 tem empresa de 750 milhões. Se o negócio não me entregar 7, 8%, não tiver potencial de me entregar em 2 anos 10% do meu faturamento hoje, provavelmente a gente não vai se meter. O nosso trabalho é ficar nessa camada. Não é ir pro negócio que vai faturar 2 milhões, 3 milhões. Uhum. Porque isso não muda ponteiro. No nosso caso. Né? No nosso caso, Ah. aí, obviamente, traz isso proporcionalmente para você, mas a percepção que a gente teve, né, eu anotei alguns pontos aqui, né, que me chamaram a atenção. Escada de valor confusa. Flow Games, Flow Sport Club, sabe? Tipo, porra, o cara é mantenedor, o cara é um patrocinador estratégico, o cara é um apoiador. Achei isso confuso. 2 coisas. Mari, a sua esposa? Ela é conhecida como mãezona. Mãe cuida. A mãe tem um filho drogado, mas continua cuidando, amando. A mãe tem um filho que faz merda, mas continua defendendo. Vai na porta da prisão, tem uma porrada de mãe que o filho roubou. Então é ruim ela ser mãe. É ruim. Se você quer ter uma empresa grande, ela ser uma mãezona pro time, ela protege o time. Aí você que vai me falar, não, mas é isso que a gente quer. A gente quer ser uma Tá tudo bem. casa, uma família, passando a mão na cabecinha na merda que todo mundo faz. E tá tudo bem. E tá tudo não bem, tem problema. vai dar dinheiro. Você só tem que ser intencional quanto a isso. É isso. Outra coisa que eu vi, tudo parece muito método de guerrilha. Porra, pintou o pão. Vamos. Então não tem Guerrilha Não funciona. tem um playbook, não tem um negócio assim, galera. Beleza, mas primeiro vamos validar. A gente só vai fazer se o potencial de mercado disso aqui é faturar 10 milhões, 1 milhão, 2 milhões. Cara, se não, melhor vender. Melhor vender um post teu do que meter um projeto contigo. Não, total. Mas é que esse bagulho que acontece é mais ou menos isso daí mesmo. É mais ou menos. Porque o que acontece? Mais ou menos. Mais ou menos. Porque, ó, o que acontece de desesperado assim do nada? É sempre conteúdo. É sempre coisa que eu Mas tenho o conteúdo pouco tá controle. tudo bem. Mas é que eu tenho pouco controle sobre o timing. É. O que eu mando meu bagulho é a internet. Eu entendo. Se eu tenho, por exemplo, sei que vender pão é diferente de fazer internet. O Trump estourou um bagulho e eu tenho que fazer um programa. Ou, sei lá, tem um show, o cara me liga falando assim, semana que vem vai ter aí o Coppola pra tu trocar ideia com ele. Só semana que vem, só terça-feira, só às 3 horas da tarde, por 15 minutos, e é isso. Não, mas tá Mas tudo isso bem. é você, não Isso a é você, empresa. não a empresa. Mas sou eu que movimento a parada toda, que levo todo mundo, entendeu? Mas No sentido de as pessoas... esse é o principal produto da essa parada. ambidestria- É isso que faz as Mas paradas. Isso, se você tudo bem. quer botar gestão, é essa ambidestria que precisa. Que é, qual é o time do Igor, que o Igor precisa fazer a loucura, porque a loucura é o diamante. é o que faz o negócio Mas- acontecer. O Flow não pode ser a loucura do Igor. O Flow, ele vai ter que ter, paralelamente, coisas que são mais programadas, vamos dizer assim. Você vai ter que ter a esteira das coisas que vão acontecer anyway e você vai ter as eventualidades que vão acontecer no meio do caminho. Essas eventualidades que acontecem, tipo, Isso aqui é Trump uma estourou a verdade? guerra. Então esse LA Uau. de resposta é muito alto. No Muita WhatsApp. coisa, mas é por No isso WhatsApp. que não sou eu que lido, é por isso que não sou eu que sirvo de gargalo pra porra nenhuma. Tem uma questão importante, que é estamos olhando pra 2026 como se eu tivesse tomado as decisões hoje, tá? Eu já fiz isso aí que tá falando.
E a minha tentativa de fazer isso aí foi todos os outros canais que na época o YouTube não deixava eu fazer dentro do canal do Flow. Tipo, eu não podia ter outro conteúdo que não fosse o Flow Podcast dentro do canal do Flow, por conta da circunstância do algoritmo. Sim. Então eu já fiz isso daí que tu tá falando. Em 2020, que eu criei o Flow Sport, que eu criei o Vênus, o Sem Fim, o sei lá o quê. Hoje, e por aí vai. Então eu já fiz isso aí. Só que hoje a dinâmica é diferente. Então, eu estou fazendo. Tem gente aqui que eu estou formando como criador, que eu também já entendi que eu não quero contratar um criador pronto. Ele vai trazer e levar a base dele. Entendeu? Isso aí. Então, eu sei. Já sofreu bem. Todas essas. Tem várias das paradas que tá falando que eu escuto e fico legal, porque eu sei que eu tô no caminho certo. É isso. A nossa ideia é lapidar melhor esse caminho com você e te dar. Porque passaram pra gente duas grandes dores. Passaram pra gente a dor da comunicação interna e da responsabilidade, quem é o dono. E da hierarquia. A hierarquia fazer um negócio E a acontecer. gente já percebeu essa falta de projeto, organização de projeto, jornada de prioridade conectada com o planejamento estratégico, que no final dá no mesmo. Então a gente já meio que identificou aonde bater, entendeu? Não é monetização, nada. Cara, isso aí é bom, tem muita ideia, até falei ali, né? Mas, cara, no final, acho que esses 3 pilares onde a gente vai querer explorar mais. Eu também acho que é bom que eu ajudo a experiência da minha galera, inclusive. Então é o seguinte, esse raio-x no Flow, hoje, foi com o Igor e com 2 pessoas do time. Agora a gente vai falar com a Mari, que é a esposa e CEO do Igor, e vamos fazer um diagnóstico, eu e Nardon, para apresentar para eles aí nos próximos dias, para vocês entenderem na prática como funciona um advisor, como funciona uma mentoria e como é que a gente consegue, com o repertório que a gente tem de gestão, ajudar outros empresários em diferentes fases do negócio. Então fica ligado que tem muito mais conteúdo. E isso que vocês estão fazendo aí é premium, cara, porque que outra pessoa, que outro consultor, de certa forma, teria a oportunidade de dar uma olhada no que está acontecendo numa parada como o Flow. Exatamente. Né? E pra mim é sensacional. Tu acha que eu fico chateado quando eu tomo esses esporros? Eu fico, tudo que eu quero é que isso aqui dê certo. Eu preciso de vocês também. Animal. Bom, tamo junto. Valeu. Obrigado pela recepção. Valeu, meu querido. Deixa um comentário aí, clica no link, se inscreve aí, que vai ter muito conteúdo no aniversário do G4. Boa. Esse é o novo quadro dos extremos agora. E a gente tá aqui nos estúdios Flow. Não é dos extremos, pô. Quê? Não é dos extremos o quadro. Eu sei, deixa eu brincar, pô. Henrique, fala aqui pra mim. Porra, então faz você, cara. Não, uma pica, né? Puxa esse tu. Fala aí, Henrique. Fala aí essa merda aí. Quem tu faz o quê aqui? Vou te chamar de Raio, tu me chama de X, tá? Tá bom. Raio. Fala, X. Quer uma cerveja? Quer uma água? Não. Quer um uísque? Tá ótimo. Quer um tabaco? Também não. Bom.